Finalmente chegou a hora de trabalhar com o Git. Aqui no VS Code, veja que aqui na barra lateral, no ícone do Git, apareceu o número 1. Isso significa que o Git ele percebeu que foi criado um arquivo, que um arquivo ele foi alterado ou que um arquivo ele foi deletado. Então o Git ele observa se um arquivo ele foi criado, se um arquivo ele foi alterado e se um arquivo ele foi deletado. Na hora que eu iniciei o repositório do Git, foi criado esse arquivo _ds, quer dizer, underline não, .ds _store. Agora eu vou criar aqui, na raiz do meu projeto, o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada public, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado index.php. Legal, então eu criei a pasta public e criei o index.php. Agora eu vou abrir o meu terminal, esse aqui, e vou colocar o seguinte, olha o comando que eu vou colocar, git status, dar um enter, veja que apareceu o seguinte, untracked files, o .ds _store e a pasta public. Quando aparece somente uma pasta aqui, nesse untracked files, que daqui a pouco eu falo para você o que isso significa, quando aparece uma pasta, quer dizer que tem arquivos dentro dessa pasta. Porque se eu crio somente uma pasta, ele não aparece aqui. Quer ver? Eu venho aqui e crio uma pasta chamada app. Na raiz do meu projeto, eu crio uma pasta chamada app. Agora eu venho aqui e coloco git status. Veja que não vai aparecer o app. Somente se eu criar algum arquivo dentro dessa pasta, daí sim vai aparecer. Quer ver? Eu venho aqui e crio uma outra pasta chamada classes. Eu vou criar aqui dentro uma classe chamada user.php. Agora veja que vai aparecer aqui, na hora que eu coloco git status, vai aparecer a pasta app, porque lá dentro tem arquivos. E apareceu aqui no untracked files. E apareceu também o seguinte, que eu estou na branch master, isso aqui não precisa se preocupar, que depois eu falo a respeito das branches, então você não leve em conta isso aqui por enquanto. E apareceu aqui no commits yet, então eu ainda não fiz commits. Sobre commits eu ainda não falei também, então desconsidere isso aqui por enquanto. Agora chegou nessa parte de untracked files. Isso significa que para o Git ele realmente observar os meus arquivos, as mudanças nos meus arquivos, ou se eu deletei um arquivo, se eu alterei alguma coisa assim, eu preciso falar para o Git ele observar esses arquivos. Então, quando aparece untracked files, quer dizer que o Git ele não está observando esses arquivos. Porque se eu ver agora aqui no user.php, eu vou colocar, vai ser class user. Veja que eu alterei o user.php, mas como que você vai saber que o user.php ele foi alterado? Porque se eu vier aqui e mandar rodar novamente o git status, veja que ele continua literalmente da mesma maneira. Então eu não sei se o arquivo ele foi alterado ou não. Eu não sei se um arquivo ele foi deletado ou não. Então o Git ele não está observando esses arquivos. E para poder observar esses arquivos, eu preciso utilizar o git add para poder colocar esses arquivos no tracked, ou seja, falar para o Git ele observar esses arquivos. E como que eu adiciono esses arquivos para o Git observá-los? Simples, é só colocar aqui git add e o nome do arquivo. Eu quero colocar git add, por exemplo, app barra. Se eu colocar somente app barra, será que vai funcionar? Vou dar um enter. Agora vem aqui em git status. Veja que ele adicionou tudo que está dentro da pasta app. Legal. E veja o seguinte. Apareceu changes to be committed. E apareceu aqui o seguinte, new file. Quer dizer que esse user.php ele é um arquivo novo, new file. E se eu alterar esse user.php, veja o que vai acontecer. Public function vai ser index e só vou colocar um return index. Agora o Git, como ele já está observando esse user.php, olha só que legal. Git status. Agora apareceu o seguinte, que esse user.php ele está pronto para ser comitado. Sobre commit eu ainda vou falar, calma, eu vou falar mais para frente. Mas ele apareceu o seguinte aqui, apareceu
que esse arquivo está pronto para ser comitado, mas apareceu aqui embaixo que esse arquivo, que é o mesmo desse aqui, ele foi modificado, ele foi modified. Então o Git ele observa as mudanças nesses arquivos que ele está observando. Como o index.php ele não está sendo observado, eu não coloquei um git add nesse index.php, ele continua aqui no untracked files. O Git não está observando. Agora, se eu vier aqui no user.php e deletar esse arquivo, eu venho e coloco delete. Eu vou deletar esse arquivo, foi deletado, veja que não está mais aqui. E agora, se eu mandar rodar novamente esse comando, o git status, veja que apareceu as mudanças para serem comitadas, que é o user.php, mas apareceu aqui o deleted, ou seja, esse arquivo user.php ele foi deletado. Tá vendo que legal? Que o Git ele observa as mudanças nos seus arquivos, se um arquivo ele foi criado, se um arquivo ele foi deletado e se um arquivo ele foi alterado. Agora eu vou colocar um git add, vai ser no public. Agora tudo que está dentro do public ele está traqueado, ou seja, está sendo observado. Git status, apareceu new file, user.php e também o index.php. Se eu alterar o index.php, por exemplo, se eu colocar aqui um php, vai ser echo teste. Veja que vai aparecer agora no status que esse arquivo ele foi alterado. Ele está pronto para ser comitado, tá vendo aqui, ó? Changes to be committed, mas ele foi alterado. Então, esse index.php, como eu coloquei um git add nele, ele está sendo observado pelo Git. Qualquer coisa que eu fizer nele, o Git ele está observando. E agora, se você quiser, por exemplo, remover esse index.php do... Como que eu vou dizer? Você não quer mais que o Git ele fique observando esse index.php. Como que você pode fazer para tirar esse index.php da forma que o Git ele não observe mais ele? Você vem e coloca git rm --cached e o nome do arquivo. Então, vai ser git rm --cached e vou colocar o public /index.php. Veja que agora ele deu um erro falando que, peraí, the following file has staged content different from the boot. Então, o index.php ele está diferente daqui e daqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Git add, de novo, o index.php. Agora, veja aqui, ele vai aparecer aqui. Agora sim, eu posso tirar ele aqui do status, onde o Git não observa mais ele. Então, vai ser git rm cached index.php. Perfeito, agora vem aqui, git status. Agora o Git não está mais observando ele. Tá vendo aqui, ó? Public. Não está sendo mais observado o arquivo index.php, porque o index.php está dentro da pasta public. Legal, tá? Mas o que é o ato de eu colocar um git add? Quando você está trabalhando com o Git, tem 3 etapas que você tem que seguir para até enviar o seu projeto lá para o GitHub, que é um git status para ver o status da sua aplicação. Depois você tem que colocar um git add e depois um git commit. O git status, claro, é para ver o status da sua aplicação, os arquivos que estão sendo observados, se teve alguma alteração, enfim. Depois tem o git add. O git add é o seguinte: quando eu coloco um git add, quer dizer que eu estou colocando esse ou esses arquivos no stage. Tá, mas o que é esse stage? Pense no seguinte: o stage é uma etapa antes de você fazer o commit. Ele fica lá, preparadinho, para poder fazer o commit. E agora o Git ele vai ficar observando esse arquivo que está no stage. Se você for procurar no Google a respeito do stage, é stage area. Se você for procurar a respeito do stage no Google, você vai ver que ele vários sites fazem uma analogia do stage com como que eu vou dizer? O palco de um teatro, alguma coisa assim. Então, vamos supor que uma pessoa, um ator, chegou lá no teatro, ele foi se maquiar, trocar de roupa, depois, antes de ele fazer a performance dele, antes de ele se apresentar, o que ele vai fazer? Ele vai ficar ali no palco, ali no stage,
atrás das cortinas, se preparando para depois ele se apresentar. Então, esse stage é um passo antes de você fazer um commit, de você falar, bom, esse projeto, quer dizer, esse arquivo, ele está pronto para ser commitado. E o commit eu vou falar nas próximas aulas sobre o commit. Eu não vou falar agora porque senão vai ficar muito confuso para você. Então, tem o git status, para você ver o status, o git add, para você falar para o git que ele tem que observar as alterações nesses arquivos e também com o git add ele já fica preparadinho. Caso você não tenha nenhuma mudança nesses arquivos, já fica preparadinho para fazer o commit. Eu vou entrar aqui no site do Git. Deixa eu só abrir aqui no meu outro monitor, colocar aqui. Vai ser o git-scm.com e vou entrar aqui no About. E nessa parte aqui, ó, quer ver? Nesse aqui, Staging Area. Tá vendo aqui? Working Directory. Lembra que eu falei para você na aula passada, eu acho que foi. Tem o Working Directory, que é o seu diretório onde você trabalha, onde está a sua aplicação. Que nesse caso é o meu diretório aqui mesmo. Esse aqui é o GitHub. Depois eu coloco um git add e coloco ele aonde? No Staging Area, onde ele fica ali sendo observado pelo Git. E se não teve mais nenhuma mudança nesses arquivos, eu posso fazer um commit. Daí, fazendo um commit, eu já vou colocar esses arquivos no repositório. Agora já fica ali no repositório local, ali no .git. Lembra aquele arquivo oculto? Aquele arquivo não, aquela pasta oculta .git? Então ele fica ali no repositório e na hora que eu falo para enviar lá para o GitHub, ele vai enviar a estrutura que está no repositório. Então tem o Working Directory, que é o seu diretório, onde você está trabalhando. Você coloca um git add nos arquivos que você quer que o Git fique observando. Eles vão ficar no Staging Area. Depois você vê que está tudo prontinho, você dá um git commit, ele vai ficar no repositório. Pronto, simples assim. E pode perceber que quando os arquivos estão no Stage Area, eles ficam verdes. Tá vendo aqui, ó? Ficam verdes. E tem status para eles. Tem o New File, tem o Modified e também tem o Deleted. Então ele fica observando nesses 3 estágios. E tem aqui o seguinte: Changes not staged for commit. Ou seja, esses arquivos aqui não estão no stage para serem commitados. No caso, é o user.php porque foi deletado. E como ele foi deletado, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um git add, vai ser app barra. Veja que agora eu vou colocar um git status. Ele já não está mais lá. Ele não está mais aqui, ó, no stage area. User.php não está mais no user area. Por quê? Porque como esse arquivo ele foi deletado e eu coloquei um git add, esse arquivo ele não existe mais. E como ele não existe mais, claro que não vai ficar mais sendo observado pelo Git. Legal, né? E agora eu vou colocar um git add public git status. Aqui, ó, new file index.php. Se eu alterá-lo, se eu vier aqui e alterar teste 34, eu volto, coloco um git status novamente. E agora veja que ele está aqui, mas só que ele está aqui também, que ele foi modificado. E quando você der um commit, ele não pode estar nos 2 locais. Não pode estar aqui e não pode estar aqui. Ele tem que estar somente aqui. Então aqui são os arquivos que estão sendo observados pelo Git. Mas se ele estiver aqui também, quer dizer que teve alguma alteração. E se teve alguma alteração, você tem que dar um git add novamente nele para ele ficar somente aqui. Quando você der um commit, o arquivo não pode estar nos 2 locais ao mesmo tempo. Agora tem esse ponto DS-Store. Como eu não vou utilizá-lo nunca, esse DS-Store, eu posso vir aqui e fazer o seguinte: rm-rf vai ser .ds_store git status. Perfeito, pode perceber que ele não está mais lá. E como eu não tinha colocado ele no stage area, eu deletei ele e não aconteceu mais nada. Não apareceu mensagem nenhuma, não aconteceu nada. Por quê? Porque ele não estava sendo observado pelo Git. E para dar um add, para colocar no stage area, não é somente colocar um git add e o nome do arquivo. Não é somente dessa maneira. Porque já pensou se eu vier aqui dentro de public e criar o bootstrap .php. Daí eu crio aqui também, sei lá, uma pasta aqui dentro chamada assets. E aqui dentro eu crio uma pasta chamada css, e aqui dentro eu crio um arquivo chamado styles.css. E também crio aqui dentro de assets, eu crio uma pasta chamada js e crio também um arquivo
chamado index.js ou app.js. Já pensou cada um desses arquivos eu colocar um git add neles? Git add no styles, git add no git add no styles, git add no JavaScript, git add em tudo? Não tem como. Tem uma maneira de você dar um git add e adicionar tudo de uma vez. Tudo que está no diretório e nos subdiretórios. Como eu estou na raiz do meu projeto, se eu der um git add, ele vai adicionar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Porque o public é um subdiretório e o assets também é um subdiretório do public. A mesma coisa aqui para o Bootstrap. Então vai ser um git add ponto. Git add ponto, ele vai adicionar tudo que está no diretório e também nos subdiretórios. Git status, veja que agora apareceu aqui tudo pronto para ser comitado. Agora o Git ele está observando todos esses arquivos. E tudo é um new file. Se eu ver aqui no app.js e colocar um var btn igual document.querySelector, vai ser btn, alguma coisa assim. Veja que agora, se eu der um git status, apareceu que o app.js ele foi modificado. E se eu quiser dar um commit, ele não pode estar aqui e não pode estar aqui ao mesmo tempo. Se eu percebi que eu já terminei de trabalhar nesse app.js, eu já posso vir aqui e colocar um git add ponto ou public assets js app.js. Pronto, git status. Veja que agora está tudo aqui certinho. Eu sei que tudo isso é demais, caso você não tenha nunca visto nada do Git e do GitHub, eu sei que isso é demais, é muita coisa para você absorver, então eu aconselho muito que você faça o que eu fiz nessa aula. Faça e pratique muito o que eu fiz nessa aula. Porque depois que você domina o Git, depois que você domina os comandos, você vai ver que fica tudo automático, você nem pensa direito, você só vai fazendo e pronto. Mas no começo, eu concordo com você que é chato e é difícil de entender, mas tudo que é difícil vale a pena, não é? Então, mete a cara nos estudos e faça o que eu fiz agora nessa aula. Faça o que eu fiz nessa aula porque a partir dessa aula as coisas só vão complicar mais. Eu não quero te desencorajar, mas é assim, o Git ele tem muitos comandos, é muito legal trabalhar com ele depois que você entende, mas na hora que você está aprendendo, eu sei que é muito chato. Você entender o que é um working directory, o que é o stagediary, o que é um commit, os status dos arquivos, por exemplo, new file, modified, depois tem o deleted, enfim. Eu sei que é bem chatinho de entender, mas depois eu te garanto, pode acreditar em mim, eu te garanto que tudo vale a pena. Vai ser muito legal depois que você já estiver dominando o Git, você mandando para o GitHub, você fazendo, sei lá, ajudando em projetos open source, enfim. Vai ser bem legal depois que você dominar, mas infelizmente tem que passar por essa parte dos estudos, do aprendizado. Mas eu te garanto que no final vale muito a pena.